Oi gente, eu sou o professor Paulinho Santos, estou aqui a convite da professora Raquel Rancura, do curso de Arquitetura e Urbanismo, para falar um pouquinho com vocês sobre energia elétrica, sobre eletricidade. Essa fala ela faz parte de um módulo, né, de várias aulas que a gente já montou, estamos montando para um curso focado principalmente para engenheiros e arquitetos urbanistas, porque usa uma linguagem mais simplificada do que a linguagem técnica, né? Então, para a gente poder aprender melhor como é que funcionam os equipamentos. Para a gente poder compreender melhor o que vai ser explicado hoje, né, que o foco principal é mostrar como é que funciona um interruptor paralelo para comandar lâmpadas, já é necessário que a gente já tenha aprendido um pouco, conversado em aula então com os professores, né, sobre, por exemplo, o que é energia, como que ela é formada nos geradores, como que ela é transmitida ao longo das cidades, como que ela chega nas nossas casas, como que ela chega nas nossas tomadas, e aí tem toda uma série de nomenclatura, né, que se faz necessário já estar previamente entendendo. Então, por exemplo, o que é corrente elétrica, o que é tensão elétrica, o que é potência elétrica, o que são condutores de nêutron, fase, retorno, terra, né, para a gente poder compreender essa sistemática. Como pode ser que muita gente não se lembre, eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas primeiramente, né, dar uma relembrada geral nisso, tá? Então vamos lá. Eletricidade, o nome vem de elétron, né, que faz parte do conjunto atômico, e na verdade, né, ele vem do grego chamado elector, né, que significa amarelo. Tem uma história bacana, que depois eu conto para vocês num outro vídeo, né, para poder entender toda essa nomenclatura, mas esse é o princípio de onde tudo se caminha. Também é importante focar, né, a gente vê muita gente errar, né, que o nome é eletricidade, né, é de ele, não eletricidade, né, então não existe o cara eletricista, né, então é eletricista, de elétron, tá? É legal a gente aprender essa linguagem para não falar errado e ficar feio como profissional, né, usar nomenclaturas assim, tá? Então isso é bastante interessante. Bom, se eu estou falando em energia elétrica, eu sempre vou estar pensando no caminho de elétrons. Se eu pensar no elétron como bolinhas que caminham dentro dos átomos, né, passando de um para o outro, existe uma necessidade de uma força que os impulsione, né? Então isso a gente chama de força elétrica, tá? Então os elétrons a gente considera ele tendo carga negativa e ele caminha de um lado para o outro. Quando eu trabalho com um sistema de corrente contínua, o que é isso? Em que os elétrons vão em um único sentido, saem, por exemplo, deste lado, e esse vai para esse átomo de cá, esse vai para de cá, vai para de cá e assim por diante. A gente chama isso de corrente contínua. Nós precisamos de dois conjuntos de cabos, né? Que os elétrons caminhem de um lado para o outro e depois retornem ao seu estado de origem. Tá? Então, eu sempre vou precisar de dois caminhos para os elétrons poderem caminhar. Então, em corrente contínua, nós chamamos esses dois cabos de positivo e cabo negativo. Então, negativo, como a carga do elétron é negativa, o negativo é onde ele tem concentração de elétrons, ele tem excesso de elétrons. Como na natureza tudo tende ao equilíbrio, ela quer ajustar, que as cargas fiquem iguais, né? A quantidade de cargas elétricas positivas e negativas sejam equivalentes. O que a gente faz então para aproveitar? A gente promove de alguma maneira um desequilíbrio. De um lado eu deixo bastante carga negativa, de outro bastante carga positiva, e os elétrons querem caminhar então para equilibrar. A natureza faz esse trabalho. No meio desse caminho, já que eles vão passar e vão caminhar, eu coloco algum componente que vai consumir essa energia desse encaminhamento para gerar o trabalho que eu preciso. Então esse é o princípio geral da eletricidade, para a gente poder estar entendendo esse inicial. Quando eu estou trabalhando com corrente alternada, qual que é a diferença de corrente contínua e corrente alternada? Corrente contínua, o elétron anda de um lado e vai caminhando para o outro, sempre no mesmo sentido. Na corrente alternada, eu fico invertendo o que nós chamamos de polaridade. Ou seja, o lado que tem bastante elétron e o lado que falta elétron, eu fico trocando. Dessa maneira, dentro da fiação, eu faço com que o elétron vá e volte, vá e volte. Então isso é o que nós chamamos de corrente alternada, ela se alterna, tá?
Esse processo, como que ele é feito? Ele é feito dentro das máquinas geradoras lá nas usinas hidrelétricas, tá? É uma outra aula que a gente pode explicar tudo isso tranquilamente. Mas dentro das máquinas a gente faz esse trabalho todo, então nós chamamos isso de corrente alternada. Quando eu estou trabalhando com corrente alternada, os fios já não tem mais essa nomenclatura de positivo e negativo. Por quê? Porque o elétron fica mudando e as cargas também. Então nós temos um condutor que nós chamamos de condutor fase, né? Então fase ela carrega os elétrons em um sentido e depois faz voltar. No desenvolvimento da história da eletricidade, um cara muito estudioso, muito importante da nossa história, né? Ele montou um sistema chamado de polifásico. Tá? Então o sistema polifásico faz com que eu tenha várias fases em que eu acelero o elétron de maneira diferente nas fases. Né? Desse conjunto todo, no sistema, depois de muitos estudos, né? Foi montada uma outra metodologia, porque o sistema que usa várias fases, ele funciona muito legal para motores. Então, se vocês olharem qualquer fiação de rua, vão ver 3 fios. Né? Então, o mundo inteiro usa um sistema de fiação de 3 fases, né? Que eu chamo de trifásico, porque isso é melhor para motores elétricos. Tá? Então, isso é importante saber. Só que tem um monte de equipamento que não precisa de 3 fases. Por exemplo, é o caso das lâmpadas. As lâmpadas precisam de somente uma fase. Ela precisa que os elétrons passem por dentro dela e retornem por outro. Então, o que a gente faz com o sistema elétrico? A gente pega uma das fases do sistema trifásico para motores e faz uma armação técnica de um novo condutor chamado de condutor neutro. O que nós trabalhamos muito no Brasil, muito drasticamente, é o que nós chamamos de neutro multiaterrado. O que é neutro multiaterrado? Então, esse condutor neutro, que também tem eletricidade, que carrega eletricidade, isso é importante frisar, esse condutor neutro, a gente faz vários aterramentos. A gente pega, enfia uma haste dentro da terra, né? Uma haste, ela é de metal, ela tem uma camada de cobre ao seu redor e liga isso direto no condutor neutro. Então o neutro é um condutor que nós usamos no Brasil, geralmente de multiaterrado. Por que geralmente? Porque cada cidade do Brasil foi comprando sistemas de países diferentes. Então tem cidades que não tem neutro, por exemplo. Tem cidades que não usam neutro multiaterrado. Tá? Então, existem grandes variações. Aqui na cidade de Campinas nós usamos, né, o neutro multiaterrado. Então, o estado de São Paulo, mais ou menos 2/3 do estado de São Paulo usa todo o neutro multiaterrado. Tá? Algumas pequenas cidades que têm variações. Quando eu trabalho com o sistema de fases, então, né, tem um aparelho chamado voltímetro. Voltímetro mede volts. O que é volts? Volt é a força que empurra os elétrons. Tá? Então, essa medição que é feita, eu só consigo medir, lembrando daquele primeiro conceito que eu falei com vocês. Tem um lado que está cheio de elétron e eu estou precisando de elétron. Então eu tenho que medir essa diferença em 2 lados. Então eu só consigo medir voltagem em 2 pontos diferentes. Né? Porque a gente vê muita gente errar em termos de conceito. Eu escuto muita gente falar assim, então se eu pegar uma fase dá 110, 2 fases dá 220 e 3 fases dá 330. Eu não consigo medir 3 fases simultaneamente. Né? Eu consigo, com o voltímetro, medir a diferença de elétrons que tem entre um lado e outro. Então o voltímetro só mede 2 a 2. Tá? No sistema de Campinas, por exemplo, né, na grande região de Campinas, na região que a CPFL atende quase 1/3 do estado de São Paulo, a grande maioria trabalha com um sistema de 220 volts entre fase e fase e 127 volts entre fase e neutro. Esse é o padrão oficial brasileiro. Né? Então, no Brasil, isso é que deveria acontecer em todas as cidades. Por que não acontece? Porque elas foram construídas diferentemente, as pessoas compravam aparelhos diferentemente, né? Então é complicado você hoje mudar o sistema elétrico e obrigar todo mundo a comprar equipamentos que use a mesma classe de tensão. Então, relembrando esses conceitos iniciais, né? Então, do que é condutor neutro, do que é condutor fase, né? E agora a gente vai então fazer uma pausazinha nessa apresentação inicial para começarmos então a explicar o funcionamento, né, da ligação e de comando através do interruptor paralelo.